Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. Nesta aula vamos estudar os poderes da administração pública. Então vamos lá. Bem, em decorrência do princípio da legalidade da administração pública, há necessidade de utilização, de poderes a serem conferidos às autoridades públicas, pois sem eles não seria possível o exercício da administração pública de impor a vontade da lei diante da vontade do particular, ou seja, a aplicação prática do interesse público diante do interesse privado. O conceito de poder traz uma ideia inicial, de faculdade de agir da administração, mas como vimos, não é disso que se trata, né? Na verdade, o que se tem aqui é um poder-dever, isto é, um poder público reconhecido pela coletividade para o seu próprio benefício. Dentre os poderes da administração, nós vamos analisar os seguintes: os poderes discricionário, vinculado, hierárquico, disciplinar, poder de polícia e o poder regulamentar. Vamos lá? Então vamos começar pelo poder discricionário. Não há como o legislador prever, todas as possibilidades de conduta que os administradores públicos venham a ter que decidir em situações concretas e que sejam impreteríveis, certo? Então, a lei, ela faculta ao administrador a liberdade de poder agir de forma prática e eficaz, atendendo o melhor atendimento ao interesse público. Esse poder, é o poder discricionário. Não podemos confundir a discricionariedade com o livre-arbítrio, ou seja, arbitrariedade, pois, como vimos, diferentemente dos administrados, o poder público somente pode agir ou deixar de agir por meio de lei, conforme o princípio da legalidade administrativa. Logo, mesmo havendo uma margem de decisão para o agente público, este deve estar agindo em conformidade com a lei, ou seja, sem arbitrariedade. Uma diferença rápida para melhor compreendermos a diferença entre discricionariedade e arbitrariedade é a seguinte. Enquanto na discricionariedade temos a liberdade de ação administrativa para agir dentro do limite da lei, na arbitrariedade há uma ação contrária ou além dos limites legais. 2. Na discricionariedade, o ato legal é válido, pois é autorizado por lei. Já na arbitrariedade, o ato sempre será ilegítimo e inválido. E terceiro caso, na discricionariedade, pode haver manifestação do judiciário quanto à sua legalidade, mas não em razão do mérito do ato administrativo, enquanto na arbitrariedade haverá sempre intervenção do judiciário em qualquer caso. Um exemplo prático nós temos no caso de um prefeito, por meio de uma autorização legislativa, utilizar a receita pública para utilização em saúde, educação ou saneamento básico. Neste caso, a autoridade pública ela poderá verificar, por meio da conveniência, qual o destino mais prioritário e o momento mais oportuno para a realização da construção de uma escola, por exemplo, ou um posto de saúde. Vai ficar a critério dele. Em suma, a discricionariedade, ela pressupõe um ato eivado de conveniência e oportunidade, atinando para uma margem de avaliação do agente público quanto ao modo de agir e o momento em que será exercida a atividade administrativa. Poder vinculado. O poder vinculado é aquele poder regrado que é conferido por lei. Aqui, a administração pública pratica seus atos com liberdade mínima ou quase inexistente, pois os limites da atuação estão restritos em lei. Eli Lopes Meireles, ele define o poder vinculado como aquele que o direito positivo confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formação. Um exemplo do poder vinculado, temos no caso de uma servidora pública que se encontra grávida e requer a sua licença gestante. Nesse caso, a administração, por força da lei para o caso, não terá discricionariedade e deverá cumprir estritamente a previsão legal e conceder a licença maternidade para essa servidora. Vale ressaltar que, para a doutrina majoritária, os atos vinculados possuem todos os elementos que compõem e estão previstos em lei. Assim, a administração ela não possui liberdade, na prática, de atos vinculados, pois sua ação estaria restrita ao mandamento normativo. O poder hierárquico. O poder hierárquico é aquele que é conferido à administração a permissão de distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, impelindo seus agentes a agir, criando um sistema de relação de subordinação entre os servidores do seu quadro funcional. Em decorrência do poder hierárquico, surge o poder do superior aplicar punições administrativas, pois não valeria tal prerrogativa, se não houvesse consequência pelo descumprimento de regras funcionais.
Dentre as atribuições do poder hierárquico, podemos citar o quê? A ordenação, a delegação, fiscalização, a vocação de atribuições, revisão de atos dos subordinados e edição de atos normativos de efeitos internos. O poder disciplinar. O poder disciplinar é a prerrogativa da administração de proceder à apuração de infrações e aplicar as respectivas penalidades. O poder disciplinar, gente, possui um alcance limitado à aplicação das penalidades aos servidores públicos, em tese, pois também se baseia em uma supremacia estatal especial, pois ele alcança todas as pessoas que possuem um vínculo diferenciado com o Estado, como o servidor estatutário, o servidor contratual, o seletista, o temporário. Assim, vale ressaltar que os particulares também podem se sujeitar ao poder disciplinar, como no caso de um contrato da administração pública, que enseja sanções disciplinares. O poder de polícia. A legislação brasileira traz uma definição do poder de polícia no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Vejamos aqui. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática do ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Vemos, gente, que essa legislação legislativa, que ela vem definindo bem o poder de polícia, porque tem uma importância significativa para a atuação administrativa, pois é a materialização, gente, do exercício da legalidade administrativa dentro da sua competência. A doutrina tem conceituado o poder de polícia como uma faculdade da administração em condicionar e restringir a utilização e gozo dos bens, atividades e direitos individuais da coletividade e do próprio Estado. Para Maria Silva Zanella de Pietro, o poder de polícia é o quê? É uma atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em prol do interesse público. A doutrina também divide o poder de polícia em originário e delegado ou outorgado. O poder de polícia originário, gente, é aquele exercido pelas pessoas políticas integrantes do Estado, ou seja, como bem define Eli Lopes Meirelles aqui, é o poder que nasce com a entidade que o exerce, sendo pleno no seu direito. O poder de polícia delegado ou outorgado, por sua vez, é aquele que provém dos agentes ou órgãos internos do Estado, por meio da transferência legal. Aqui a gente tem como exemplo as autarquias, que por meio da administração pública de forma centralizada ou descentralizada. Enfim, o poder de polícia, gente, é exercido por meio de competência atribuída por lei, com o objetivo de limitar e disciplinar o direito em razão do interesse público. Poder regulamentar. Poder regulamentar, gente, é aquele em que incumbe a administração pública complementar as leis, criando o quê? Meios para o efetivo alcance dos objetos do Estado. Assim, o poder regulamentar é a prerrogativa da administração pública que permite a edição de atos gerais de forma detalhada, para que seja possível a sua concretização. Um exemplo do poder regulamentar está lá no decreto do chefe do Executivo, previsto no artigo 84 da Constituição Federal, que lá atribui ao presidente da República a competência privativa para decretar diversos atos administrativos, como, por exemplo, a intervenção federal. Contudo, caso a administração exceda esse poder, violando o princípio da legalidade administrativa, tal ato ele deve ser considerado ilegal. Vale ressaltar que a edição de atos administrativos no exercício do poder regulamentar ele não fica restrito ao chefe do Executivo, podendo também ser editado por outras autoridades, órgãos ou entidades, como, por exemplo, um ministro de Estado, na forma do inciso 2º do artigo 87 da Constituição também, que parte da doutrina chama esse exercício de poder regulamentar por autoridade diversa do chefe executivo, esse daí o exemplo do ministro, ele chama de poder regulamentar de segundo grau. Bem, vamos fazer aqui um resumo do que a gente viu hoje, certo? O poder vinculado. O poder vinculado é aquele em que a lei ela confere à administração pública o poder para a prática de determinado ato. Ele estipula todos os requisitos e elementos necessários para a sua validade. O poder discricionário é aquele em que a lei concede à administração que é o poder para a prática de determinado ato com liberdade de escolha, gente, de sua conveniência e oportunidade, as palavras-chave. O poder hierárquico significa distribuir e escalonar as funções dos órgãos públicos, ou seja, estabelece aqui uma relação de subordinação entre agentes, podendo exercer a delegação das atribuições aos subordinados de forma discricionária, revogável, mas limitando os atos administrativos e exercer também a vocação como medida excepcional, onde o superior hierárquico assume para si a função de subordinado, salvo quando for uma competência exclusiva.
O poder disciplinar é aquele responsável pela apuração das infrações e aplicação das penalidades funcionais de seus agentes e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Ou seja, inclui-se aqui, gente, os particulares ligados ao vínculo jurídico específico, aquele exemplo resultante do contrato administrativo. Né? O poder de polícia é aquele que pode limitar e disciplinar direitos, interesses ou liberdades individuais. Ele regula a prática do ato ou abstenção de fato em razão de interesse público. Aqui o poder é aplicado aos particulares como um poder negativo, com caráter externo e sem vínculo específico com a administração. E temos, por último, aqui o poder regulamentar, que é aquele de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo para editar atos administrativos normativos, gente, complementares à lei e para sua fiel execução. Eles são realizados em forma de decreto, mas não inovando na ordem jurídica, beleza? Então, a gente chega ao final de mais uma aula de Direito Administrativo, onde nós estudamos os poderes da administração pública. Na próxima aula, iremos estudar a administração direta, beleza? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.